Os metais e as técnicas de soldagem fazem diferença nas nossas vidas. Você já reparou à sua volta? Panelas, fios, latas, veículos, entre várias outras coisas. Como chegamos a este ponto? Como que será que tudo é feito? Há desperdícios? Qual é o ganho e o custo para a nossa sociedade? Enquanto você pensa, se liga aí. Qual será a idade dos metais? Vamos voltar um pouquinho no tempo? Vamos falar da nossa história, ou melhor dizendo, do que vem antes dela. Da pré-história. No final da pré-história, tivemos uma fase chamada Idade dos Metais, fase em que foi descoberto os metais. Ferramentas antes feitas de pedra passaram a serem feitas de metal, assim como armas para defesa. O primeiro metal utilizado foi o cobre. Depois utilizou-se o estanho misturado com o cobre, onde obteve-se o bronze. Então, mistura de cobre e estanho igual a bronze. Então, os metais contribuíram para o desenvolvimento, para a expansão de alguns povos, mas também para a extinção de outros, já que propiciou disputas armadas de territórios considerados férteis. O que mudou de lá para cá? Será que realmente evoluímos? Falamos da divisão entre pré-história e história devido ao surgimento da primeira escrita. Mas isso significa que os povos da pré-história não tinham história? Não. Como vocês viram, foram eles que começaram a história, por exemplo, dos metais. Os metais podem ser encontrados misturados ao solo e da natureza. É o que chamamos de minérios. O ferro, o cobre, que são extraídos desses minérios, já são encontrados basicamente na forma a serem utilizados. Já o aço e o bronze, eles precisam passar por uma mistura com outras substâncias. Por exemplo, o aço é uma liga metálica formada por ferro e carbono. Não apenas estes componentes, mas principalmente é formado por ferro e carbono. Algo interessante do metal é que quando ele é aquecido, ele fica maleável, podendo ser moldado de várias formas, como por exemplo, fios, chapas e barras. Podemos encontrar hoje 68 tipos de metais. Alguns metais são curiosos, como por exemplo o mercúrio, que é líquido. Temos também o sódio, que é leve. Bom, os metais podem ser separados em dois grupos: os ferrosos e os não ferrosos, sendo que os ferrosos são compostos por ferro. O minério do ferro é chamado de hematita. Com o avanço das indústrias e a demanda por produtos feitos de ferro e aço, houve um crescente número na produção e demanda por produtos feitos de ferro, o que também fez aumentar a extração de madeira para a produção do carvão. E a queima do carvão vegetal faz com que aumente a emissão de gases poluentes na atmosfera.
Algo interessante para se destacar aqui é que todo o processo para a retirada dos minérios da terra, as queimas para se obter cada tipo de metal, e todo o processo adotado pelas indústrias é muito caro e, como visto, traz diversos danos. Mas quando é feito o processo de reciclagem, os custos e os danos diminuem muito. O alumínio, por exemplo, pode ser reciclado inúmeras vezes. E você? Separa o seu lixo? Manda o seu lixo para coleta seletiva? Voltando um pouquinho no tempo, em 1801, com a Revolução Industrial, iniciou também os processos de soldagem moderna, como conhecemos hoje. Isso foi possibilitado pela descoberta do arco elétrico. No processo de brasagem, derretia-se uma peça, tendo assim um metal líquido, apoiava a outra peça e deixava este material se solidificar após esfriar. E assim as peças eram unidas. Para a solda por forjamento, esquentava as duas partes, uniam elas e prensava, processo chamado de forjamento. E dando um grande salto, em 1885, onde começou a fabricação de soldas por arco elétrico. Processo iniciado e descoberto na Revolução Industrial, em 1801. Tipo de solda usada pelo vira-lata digital em projetos maiores. Neste processo é usado o que chamamos de eletrodo, que é a espécie de arame metálico que é superaquecido pela solda elétrica, fazendo com que ele derreta para unir duas peças após ele se solidificar. Fora esse tipo de solda, hoje em dia nós também temos solda por fricção mecânica, entre algumas outras usadas na indústria, mas a mais popular é a solda que utiliza arco elétrico. Legal, né?